Mas vamos começar Você Bonita com uma pauta muito legal, que hoje a gente vai descobrir alguns segredinhos de algumas celebridades que às vezes, quando perguntamos se elas já fizeram alguma cirurgia plástica, muitas dizem, não, cirurgia plástica eu não fiz. Mas que você olha e fala, tem alguma coisa diferente no rostinho destas celebridades. Sabe o que, por exemplo, elas podem ter feito? É a nossa pauta de hoje, rinomodelação. A gente vai conhecer o trabalho da cirurgiã plástica Priscila Lotierzo. Bem-vinda. Você viu? Queria tanto vir, estar aqui. Hoje você veio num dia ainda muito especial. Ai, parabéns, pra mim. Carol. Obrigada. Que sucesso, nossa, obrigada. Que bacana. Mas é muito talento, né? Imagina, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho aí que você já transmitiu antes da gente entrar no ar. Mas eu achei legal esse tema da pauta, porque a gente vai falar de um procedimento estético que, é claro, que envolve uma série de responsabilidades. Eu já chamo a atenção no início da pauta para que você tenha isso em mente, que você não pode fazer isso com qualquer pessoa, mas que não é aí um procedimento cirúrgico. Então a gente ganha em muitos aspectos nessa questão e deixar o narizinho perfeito. Não é isso? Essa é a proposta mesmo, Carol. Na verdade, esse tema é super atual, é uma novidade mesmo. Fazer isso com o ácido hialurônico, que é um preenchimento considerado natural do nosso próprio corpo. Sim. Ou seja, ele agrega uma segurança maior quando a gente vai fazer a rinomodulação especial. Tá. E uma coisa que você pode fazer num consultório, de repente ficar pronta no mesmo dia. Olha ou para a mulher e para o homem também. Também. E corrigir pequenas imperfeições, ou até levantar a ponta mesmo. Do nariz. Vocês querem ver? A gente tem umas imagens, a gente vai abrir com umas imagens comparando aí a questão do que é considerado, não vou dizer a perfeição, mas o mais harmônico, certo? Isso a gente mesmo. pode dizer dessa forma. Vamos colocar a primeira imagem na tela. Queria que você contasse pra gente. Então, essas são fotos de algumas celebridades, algumas delas vocês conhecem, são pessoas famosas da TV. E a gente vê que, em comum, o nariz delas, o feminino em especial, tem o narizinho um pouquinho arrebitado. Ou seja, esse ângulo que o nariz faz com o lábio, ele tem na mulher, o ideal é que ele seja maior que 90 graus. 90 graus é aquele ângulo reto que a gente conhece. Certo. Para o homem, 90 graus é considerado um sinal de beleza, mas para a mulher ele tem que ter um pouquinho mais do que isso. Em geral, em torno de 105 graus. Então, o ideal é, claro, antes dessa aplicação e do próprio procedimento, ter essa noção, né? Fazer aí uma medida mesmo do nariz. Isso é um parâmetro que guia a gente nas medidas mesmo. Legal. Até para a cirurgia plástica do nariz a gente usa esse tipo de ângulo, de parâmetro de medidas também, para deixar esse nariz proporcional ao rosto de cada pessoa. Perfeito. E aí? Então, esse também falando, esse ângulo também não pode ser muito maior do que 105 graus, senão fica aquele nariz que você enxerga a narina embaixo, sabe? Aquele nariz curtinho demais. Demais, certo. Então, isso tudo tem que ser respeitado. E o tamanho do comprimento do nariz, que é aquele mais compridinho, e da base do nariz também tem que ter uma determinada proporção. Ou seja, o tamanho da base do nariz tem que ser 1/3 do comprimento. Tudo certinho, hein? Olha que interessante, é claro, até para que a gente tenha o resultado, a harmonia que a gente comentou. Vamos para uma próxima imagem, porque já a gente vai demonstrar com a nossa boneca aqui os pontos que podem receber essa aplicação do ácido hialurônico. A concentração, porque quando a gente fala de ácido hialurônico, e a gente já teve a oportunidade de fazer pautas algumas vezes, a gente sabe que ele pode ser utilizado no MD Codes, que hoje é uma proposta também, nos preenchimentos. Agora, é um ácido hialurônico que ele vem para essa questão da rinomodelação numa concentração diferente ou é o mesmo ácido hialurônico? O que muda dependendo do tipo de procedimento que a gente quer fazer com ele? O ácido hialurônico que geralmente a gente usa para o nariz é um ácido hialurônico que ele vai, depende um pouco do que você deseja, mas geralmente o que a gente quer é uma melhor definição desse nariz e talvez até um efeito de lifting, um efeito de elevação desse nariz. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente escolhe o ácido hialurônico. Em geral, a gente prefere fazer a rinomodelação com o ácido hialurônico também, porque no caso de algum problema, você pode reverter esse procedimento. Ele tem um antídoto, né? Entendi. Coisa que outros preenchimentos, por exemplo, o PMMA, que é um preenchimento definitivo, ou até mesmo
outros tipos de substâncias, como a hidroxiapatita de cálcio, você não consegue reverter. Então, isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Usar sempre um produto dentro da classe do ácido hialurônico. Perfeito. Vamos mostrar os pontos, então, que a gente pode fazer de aplicação? E a gente tem uma imagem para chamar a atenção de vocês. Quando a gente está falando de nariz, é uma região muito vascularizada. E aí a gente quer colocar essa imagem aí para vocês darem uma olhada e terem ideia do quanto é importante que você faça isso com alguém que esteja capacitado e que tenha, né, a gente está falando aí da especialidade médica, certo, doutora? Isso, Carol. Na verdade, eu gosto muito de uma analogia que eu explico para os meus pacientes no consultório. Por exemplo, se você for atravessar a Avenida Paulista ao meio-dia, você vai atravessar em qualquer momento ou você vai preferir numa faixa de pedestre com o sinal fechado? Nossa, é verdade. Já quando você vai atravessar uma rua, num bairro residencial, eventualmente vai até o seu vizinho, não é uma rua tão movimentada, às vezes uma faixa só, você até pode se dar o luxo de olhar para um lado, olhar para o outro, não está vindo ninguém atravessar. O nariz é a Avenida Paulista, no preenchimento, sabe? Você tem que se cercar de medidas de segurança para que o procedimento saia da forma correta. E para isso procurar um médico da sua confiança, de preferência especialista mesmo, Sim. injetor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é fundamental. Perfeito. Então as duas, dentro da área médica, cirurgiões plásticos e dermatologistas que estão aí capacitados, né, a fazerem o preenchimento. É importante que a gente diga isso. A gente olhou a foto e eu falei, nossa, Glaucia, mas isso tudo é veia, tudo... E né? São vasos, é a vascularização da face. Olha que interessante as zonas de risco, porque realmente em torno do nariz e dos lábios é onde se concentra a maior quantidade de vasos. A gente não tem noção disso. A região disso. dos olhos. Olha, interessantíssimo. Tá aí, a imagem é para chamar realmente a atenção e ter cuidado. Vamos mostrar então, queria que se você puder, assim, demonstrar como que a gente faria, né? Então, e os pontos possíveis. Aqui eu trouxe duas coisinhas para mostrar para vocês. Uma é que a gente pode fazer esse preenchimento de duas formas, ou com uma agulha, que tem essa ponta fininha, ou com uma cânula. Ah, tá. Quando você vê isso no consultório, você fala, eu vou querer a menor, né? Vou querer a pequenininha. Vou querer a pequenininha. Mas, na verdade, essa cânula, por ela não ter uma ponta que perfura, eu estou aqui colocando o meu dedo, vê que ele não fura a pele, tá, né? Ela agrega segurança aos procedimentos de preenchimento. A área do nariz, por ser mais vascularizada, é uma área que, em geral, se prefere fazer com cânula. Mas isso não é ainda um consenso absoluto, cada médico tem sua técnica de preferência. Tá. E aqui a gente fez uma brincadeira nesse modelo, que eu queria mostrar para vocês até no perfil, que eu criei aqui com uma massinha, como se ela tivesse aquele nariz adunco, um dorso mais elevado, sabe? Que tanta gente tem, aquele famoso nariz de bico de papagaio, que o pessoal conhece popularmente, né? Uma paciente que tem um nariz de bico de papagaio, que tem, por exemplo, medo de fazer uma plástica, ainda não está segura, ou um paciente, eventualmente ele pode ser um candidato ao preenchimento. Nesses casos, como que a gente pode fazer? A gente pode, a gente não consegue reduzir esse nariz na hora de fazer o preenchimento. Mas porque é uma parte óssea, inclusive. Porque é uma parte óssea, isso só com cirurgia mesmo, pessoal. Tá. Por isso que o nariz não pode ser tão grande, sabe? Desproporcional, no sentido de ser muito grande com relação àquele rosto. Tá. Mas a gente consegue disfarçar, camuflando esse dorso. Então a gente coloca um pouquinho de preenchimento acima dele, por exemplo, na raiz do nariz. Tá. Imagina que esse branquinho seria, por exemplo, a estrutura óssea e cartilaginosa do nariz. Entende? Você cria, então, uma continuação. Uma continuação. Abaixo desse dorso, criando eventualmente até uma elevação, mesmo para fazer aquela pontinha arrebitada. Tá. E se precisar, a gente faz uma estruturação aqui no pé do nariz, sabe? Para criar ainda mais harmonia com o preenchimento. Isso tudo, então, é como se fosse a parte interna, certo? A gente está colocando, claro, aqui para identificar com a massinha, mas imaginem isso preenchendo internamente com ácido hialurônico. E aí
fica o nariz perfeito, porque você cria, então, uma proporção e ele fica retinho. Não tem mais aquela ondulação. De ficar retinho. Que porque legal. a pele vai cobrir esse preenchimento e esse preenchimento vai se integrando. Tá. Não é um tratamento definitivo, é um tratamento temporário, né? A gente sabe que o ácido hialurônico tem um tempo de absorção no nosso organismo que varia desde 6 meses até 18 meses, 24 meses. Agora, a questão até no nariz, eu acho assim, por exemplo, tem outras partes do rosto com preenchimento que ele pode durar menos dependendo das caras e bocas que as pessoas fazem. Agora, o nariz, eu imagino que seja uma região que dure um pouco mais. É, o nariz... Que a gente não fica mexendo o nariz como mexe outras partes do rosto, né? Nossa, Carol, isso é muito certo mesmo. Não é uma falou. As áreas de maior mobilidade, por exemplo, o lábio é um lugar que absorve muito rápido o ácido hialurônico. Mas nariz, mesmo a região da bochecha, que a gente não mexe tanto, é uma região que, em geral, os tratamentos duram um pouco mais. Mas depende de cada paciente também, né? Depende de cada paciente. Vamos colocar uma perguntinha do... desculpa, primeiro a imagem, né? Tem imagem e depois tem perguntinhas do público. Olha lá. Então, no caso, a rinomodelação, que a gente colocou aí como rinoplastia sem cirurgia, mas o nome certinho é rinomodelação, tá, gente? Antes e depois. Olha lá, que bonitinho. Não, é fantástico. Eu acho essas técnicas ligadas ao preenchimento técnicas fantásticas, porque imagina, né? Hoje a gente tem a possibilidade de usar o ácido hialurônico, como você comentou, que é algo que o nosso corpo também reconhece, né? Não é algo agressivo, porque se você faz também de uma forma... tranquila, dentro do bom senso sempre do profissional, por isso que é muito bom confiar no profissional, fica muito lindo, né? Empina o narizinho, tem acho que tem mais foto de antes e depois, e várias apresentadoras, não, atrizes deram já a declaração, né? Que fizeram uma coisinha, mas não é uma cirurgia plástica, mas você vê, o resultado é de cirurgia plástica, doutora. Tem alguns pacientes que têm os resultados lindos mesmo, parece até que fez cirurgia. Só que não incha bem pouco. No dia seguinte, às vezes, assusta um pouco, porque tá inchadinho, mas depois isso vai se integrando. Pode acontecer também, de ficar uma hematominha no lugar da aplicação. Mas é bem tranquilo. Tem aí, ó, na tela, quem escreveu pra gente. Bem interessante a técnica, gostei. Kátia, um beijo, obrigada. Pode ser feito em quem tem PMMA no rosto. E aí, dá pra gente misturar? O ideal é que não faça, não faça. Isso é uma questão bem interessante. Teve alguns anos atrás que existia um procedimento chamado bioplastia do nariz. A bioplastia em si, quando se fala esse termo, em geral... utiliza o PMMA para fazer esse tipo de tratamento. Tá. Ou algum outro preenchimento definitivo. Como o PMMA e os outros preenchimentos definitivos estarão sempre lá, existe o risco dele inflamar quando for colocada uma outra substância junto, ou ter uma reação cruzada e o resultado ser pior do que estava antes. Entendi. Então, eu não recomendo e existe um consenso entre os médicos de evitar. Aí, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente coloca uma harmonia no nariz, né, com o restante do rosto, fica muito legal. Mas sei que muitas mulheres gostam de também puxar esse queixinho aqui, ó, para daí ter mais harmonia ainda. É possível também com ácido hialurônico? Isso já é feito, unir assim, narizinho e queixinho? Já é feito, Carol. É uma combinação bem pedida nos consultórios. Muitas vezes os pacientes que têm o nariz grande, quando você vai fazer uma estrutura daquela, uma avaliação da estrutura daquela face, às vezes não é nem o nariz que é grande, é o queixo que está um pouco retraído demais, ou ele é pequeno, ou ele é curto. Tá. E às vezes você corrigindo esse queixo, você nem precisa fazer muita coisa naquele nariz para deixar esse rosto mais bonito e harmônico. Olha que legal. Em geral também se prefere fazer com PMMA, mas para o queixo existem outras substâncias, como a hidroxiapatita, que também é bem famoso, e até cirurgias onde você põe um implante de silicone, um implante cirúrgico, dentro do queixo para causar esse efeito. Eu já ouvi que tem mulheres que usam essa questão de ampliar, de aumentar o queixo para afinar o rosto também. Afina o contorno do rosto, define melhor essa linha da beleza, que é uma linha que a gente vai perdendo ao passar do tempo por conta da flacidez das estruturas da face.
Então também o preenchimento do queixo traz um resultado muito bonito. Aí, muito para os homens dá uma força para o rosto, né? Porque você pode fazer aquele queixo mais quadrado, mais desenhado, que é sinal de masculinidade. Para os homens o preenchimento de queixo às vezes dá um resultado ainda melhor. Que legal, tá vendo, gente? Então a gente começa no nariz, mas termina no queixinho. Tem mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Dayana, um beijo. Para o nariz batata, a rinomodelação deixaria ele mais harmonioso? O nariz batatinha, ele geralmente é um nariz que tem a ponta como uma bolinha. Então tem alguns casos que a gente consegue melhorar esse nariz com a rinomodulação, deixando essa ponta mais triangulada, e aí eu colocaria esse preenchimento mais na pontinha, não me preocuparia tanto com o dorso, sabe? Afinando essa pontinha. E também no sentido de levantar ela um pouquinho. Mas tem alguns narizes batatinha que, se a cartilagem alar desse nariz, que é a que forma a ponta, for realmente muito grande, aí o ideal seria fazer a cirurgia. A cirurgia mesmo. Eu acho interessante porque a técnica, de repente, pode ser aplicada num primeiro momento para que a pessoa também se enxergue de outra forma e consiga imaginar, se ela fizer depois uma cirurgia definitiva, como ficaria o resultado. Então, o preenchimento também dá essa oportunidade, né? Isso é uma coisa muito legal da rinomodulação, porque você pode ter uma ideia do como o seu nariz ficaria depois de operado. E aí, gente, vai ser feliz, não é? Eu acho que todas essas técnicas são muito, muito interessantes, desde que, como a gente comentou, sejam feitas aí com toda a responsabilidade. Você comentou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, enfim. Tenha isso em mente e saiba exatamente com quem você vai fazer. Mas o resto é assim, vai ser feliz porque o resultado é muito bonito. Parabéns, viu, doutora? Obrigada, Carol. Muito legal. Eu vou deixar aqui para vocês um site, para quem quiser saber mais do trabalho da doutora Priscila. Priscila com 2 L's, tá? E o sobrenome tudo junto, Lotierzo, com z.com. Priscila com 2 L's, Lotierzo.com para encontrar o trabalho dela, e lá no Insta também, @doutora abreviado, Priscila com 2 L's, Lotierzo. Você já encontra tudo, pode mandar perguntinhas e é claro que a doutora volta. Obrigada. Adorei também conhecê-la pessoalmente. Beijo para a doutora Ana Lúcia. Estou com saudades. Beijo, doutora. Manda o meu beijo para ela. Obrigada, viu? Até a próxima, doutora.